Em uma residência, alguém chama o jovem mestre do local para subir. Assim, Holger também é convocado para cumprimentar o novo hóspede. Antes de entrar, a explica que estes são os aposentos de Holger, então ela sairá para evitar interromper o prazer do jovem mestre. Sem demora, o garoto entra no quarto e se apresenta com um sorriso como Shaolin. No entanto, em sua cama, Holger pula as apresentações e observa que o jovem mestre é bastante interessante. Ela se lembrou que o mensageiro disse que Leon queria vê-la em seu estado natural quando ela acordasse, para que ele pudesse aproveitar mais. Por causa disso, Holger inicialmente pensou no garoto como alguém que gostava de intimidar os outros, mas essa apresentação mudou ligeiramente sua perspectiva. Agora, a garota se sente confortável em conceder ao jovem mestre o desejo de ver sua beleza natural. Deixando de lado seu apelido, ela decide revelar seu nome pessoal, Y Nanhong. Em resposta, o jovem mestre reflete e comenta, à sua maneira, que o nome dela é elegante. Como resultado, ela fica satisfeita que o garoto gostou e se move em direção a Lan. Sem demora, ela se joga no garoto e ele explica que esta é a primeira vez que ele vem a um lugar como este, já que ele é muito jovem. Seus superiores sempre o proibiram. Mas, ainda assim, Leon já tem 17 anos. Claro, isso não é um problema para Nian Hong, que declara que, depois desta noite, Leon definitivamente será um adulto. O jovem mestre, por sua vez, fica impressionado, pois é a primeira vez que ele conhece alguém tão bem dotada. Indo direto ao ponto, Nan Hong começa a flertar e diz que vai ensinar uma lição ao garoto. No entanto, antes que algo aconteça, Gang deixa claro que ele não tem muita experiência e pode estragar alguma coisa. Naturalmente, essa declaração estraga o clima, e Nian Hong se sente um pouco irritada com a falta de entusiasmo do garoto. Então, a garota convida Lin para beber e relaxar, porque, depois de se livrar dessas restrições, eles podem prosseguir. Leon concorda com a proposta e decide apostar tudo. Depois de alguns drinks, a personalidade do jovem mestre muda completamente. Agora, ele não apenas se abstém de pedir compreensão se cometer erros, mas também promete dar à senhorita Hong a melhor experiência que ela já teve. Em resposta, a garota questiona se o jovem mestre está realmente certo sobre essa confiança repentina. Com isso, o protagonista diz que, embora as habilidades possam não ser ótimas, ele pode compensar usando acessórios. Isso deixa Nian Hong ligeiramente preocupada, pois ela não tem experiência com tais coisas. Sentindo-se um pouco envergonhada, ela se pergunta se há algo de errado com o quarto, porque geralmente seus clientes não pensam duas vezes antes de prosseguir. Neste caso, ela considera tratar isso como uma oportunidade para ampliar seus horizontes. Então, ela diz que não acredita que o jovem mestre está brincando. Por causa disso, ela se aproxima para procurar os acessórios, mas Leon diz que vai mostrar a ela. Naquele momento, o protagonista enfia a mão na calça e se prepara para puxar algo, deixando Nian Hong completamente nervosa. No entanto, o que estava escondido dentro de sua roupa é apenas uma barra de ouro. Naturalmente, a garota não vê sentido em usar uma barra de ouro como um dos acessórios, porque é um objeto tão grosso. 9 fica irritada e declara que não vai mais participar. Em resposta, o protagonista pergunta se ela está rejeitando o acessório, e ela, obviamente, responde que sim. Mudando de assunto, o garoto aponta para fora da janela, alegando que há um animal selvagem se aproximando. Curiosa, a garota olha para ver o que é, e Lang não hesita em golpear a cabeça de N. Y. Hong com uma barra de ouro. Naquele momento, uma fumaça verde começa a subir de sua cabeça. Lentamente, ela começa a se transformar. Irritada por ter sido enganada, ela decide remover sua máscara e parar de fingir, transformando-se em uma aranha gigante. Ela declara que vai matar o garoto que ousou atacá-la pelas costas. No entanto, o protagonista insiste que não conta como um ataque furtivo, isso porque é a primeira vez dele como exorcista de demônios. Com isso, a garota aranha se torna sua maior oponente até agora, e ele a lembra que ela permitiu que ele usasse acessórios. Naturalmente,
Nada dessa lógica faz sentido para a garota demônio, que só fica mais irritada. Então, ela anuncia que vai despedaçar o garoto com sua técnica de aniquilação da alma. Em resposta, o protagonista permanece impassível, mas esclarece que ele não é nenhum nerd, ao revelar seus poderes. O garoto pergunta se o demônio conhece os cultivadores de espadas do Monte Shu. Ele disse que alguém arriscou a vida para relatar que havia um monstro fingindo ser humano neste bordel. Por causa disso, o herói recebeu ordens da seita para matar demônios e eliminar todo o mal na região. Apresentando-se como um discípulo da seita da montanha, o herói declara que cumprirá sua missão. Diante da ameaça, a garota demônio afirma que não deixará o garoto escapar vivo. No entanto, antes de atacar, ela se lembra que ele mencionou a seita da montanha Shu, entendendo que a seita Shu é especializada em técnicas de matar demônios. Ela percebe que pode estar em sérios apuros. Portanto, ela pensa que deve usar um movimento para prender o garoto e tentar ganhar algum tempo. Sem demora, ela lança uma enorme teia azul em direção ao nosso protagonista. Enquanto a teia se fecha, a garota aproveita a oportunidade para fugir o mais rápido possível. No entanto, nosso herói não deixaria uma teia tão frágil detê-lo. Então ele ativa sua arte da espada. Com apenas um golpe, ele libera um feixe de luz que perfura o peito da mulher demônio. Nian Hong havia passado centenas de anos cultivando para alcançar essa forma, e não fazia nenhum ano desde que ela entrou no território humano. Mas, enquanto ela se pergunta se este seria o fim, nosso herói não para de atacar. Naturalmente, a luta sai correndo do quarto, e todo o bordel testemunha a destruição massiva. Quando o corpo do demônio cai no primeiro andar, muitos cidadãos comuns são feridos. O chão desaba e a multidão fica chocada ao descobrir uma pilha de ossos humanos escondidos embaixo dele. Nessa situação, um homem no local rapidamente percebeu que essa era a principal atração do bordel, e outra mulher se levantou para alertar as autoridades. Em meio a isso, um garoto comentou que seu irmão teve muita sorte, pois estava esperando por uma chance de conhecer Nang Hong. De repente, os poderes de Nang começam a fluir através dele, e ele sente uma onda de justiça, que o faz não querer mais retornar a esse lugar. De todos os andares, pessoas estavam desesperadas para ver o que aconteceu no corpo do monstro derrotado. Mas, junto com a energia do herói, o espírito do monstro ainda não havia se dissipado. Na verdade, seu espírito estava flutuando para cima, fazendo parecer que ela ainda estava viva. No entanto, para destruir suas esperanças, Nian Hong ouve o herói chamando sua atenção com um olhar intimidador. Ele estende a mão para capturar o demônio fugitivo do bordel. Naturalmente, Nian Hong entra em pânico e pensa que o garoto realmente pretende absorver seu espírito. Ela considera isso altamente antiético e tenta ao máximo implorar por misericórdia, mas o herói a ignora e reivindica sua recompensa. De qualquer forma, a primeira batalha direta do garoto contra um demônio do mesmo reino foi bastante entediante para ele. A habilidade mais poderosa do demônio era sua arte ilusória. Mas, felizmente, o herói tinha um bloco de selamento de demônio dourado. Agora, com a alma demoníaca desta aranha, tudo o que resta é cultivar seu novo poder. Essa parte envolve focar e meditar, o que é definitivamente a recompensa favorita do garoto. Então, em sua própria mente e em sua sala de meditação, o protagonista se aproxima de uma torre espiritual chamada Pagode Branco. Lin sempre se sente um pouco animado quando vem aqui, então ele não hesita em entrar. O herói havia coletado a alma de um demônio do terceiro reino de cultivo e, pela primeira vez, ele não sabe o que ganhará ao refiná-la. Da última vez, até mesmo uma pequena alma de demônio que não podia ser moldada foi refinada em uma arma mágica como o bloco revelador de demônios. Desta vez, o garoto espera obter um tesouro ainda melhor do que o último. Portanto, depois de conter sua empolgação por um momento, ele pressiona o botão de refinamento na forja de poder. Após alguns segundos de processamento, um item chamado corda de amarrar demônios é dado a Lin. Quando usado contra um inimigo em reforço com o céu verdadeiro, a corda de amarrar demônios automaticamente colocará uma ligação rígida no oponente.
Enquanto torna o inimigo incapaz de lutar, ela destrói suas defesas psicológicas e pode até desbloquear uma personalidade oculta. Este, na verdade, é um tesouro muito melhor do que ele esperava. Assim, com o bloco de selamento e a corda de amarrar demônios combinados, Leon acredita que capturar demônios será muito fácil. No entanto, como a felicidade de um homem pobre não dura muito, algo começa a chamar o herói de volta ao mundo real, não deixando outra escolha a não ser retornar. Através de um pombo-correio, uma mensagem da seita chega para o protagonista. Ao abrir a mensagem, a palavra urgente foi destacada várias vezes, e o escritor mencionou que o mestre tinha um assunto importante a tratar. Leon entrou em pânico porque, para seu mestre preguiçoso escrever tantas palavras, isso deve significar que algo verdadeiramente significativo aconteceu. Ao deixar o bordel, o herói não conseguiu evitar a gratidão da equipe, o que o deixou um pouco envergonhado. No entanto, Leon ficou aliviado por não terem cobrado pelos danos ao estabelecimento e logo chegou à Montanha Shu. Depois de mostrar seu token da seita, o herói rapidamente foi até seu mestre e perguntou sobre o motivo da convocação. No entanto, ele rapidamente percebeu que não parecia ser nada sério. No entanto, vendo o estado de seu mestre, Leon pensou que ela deveria seriamente prestar mais atenção à sua condição, especialmente porque ela estava bêbada. Nosso protagonista se chama Xuang, e ele é um cultivador de espadas da Montanha Shu. Retornando à seita, quando chegou, ele notou que as nuvens e as sombras do lago pareciam bem diferentes do normal. Refletindo sobre isso, ele percebeu que já havia se passado meio ano desde que ele veio para este mundo. 6 meses atrás, o herói era apenas mais um graduado do ensino médio comum na China. Naquela manhã, sua mãe perguntou para onde o melhor aluno da província estava indo. Em resposta, Shu disse a ela para não provocá-lo e explicou que os resultados dos exames de admissão haviam sido divulgados, então ele precisava encontrar alguns amigos. Sua mãe simplesmente disse a ele para ter cuidado nas ruas e o garoto disse que já sabia disso. No entanto, ao sair, ele se distraiu, querendo informá-la de que não voltaria para o jantar. No momento menos esperado, o conselho de sua mãe ironicamente se tornou a causa de sua morte. A parte mais aterrorizante para ele foi que sua alma havia sido transferida para um estranho lugar de outro mundo. Neste mundo, demônios e fantasmas eram abundantes, e o poder dos deuses e espíritos, imenso. Graças à supressão pelas muitas seitas imortais dos 9 céus e 10 terras, eles conseguiam manter a paz. E tudo isso aconteceu por causa daquele motorista imprudente, que guardava rancor do garoto por muito tempo. A alma do herói vagou no vazio até que finalmente encontrou um corpo. Inicialmente, ele estava preocupado em entrar em conflito com a consciência do dono original do corpo, mas, em um instante, sua mente assumiu o controle total. Quando ele abriu os olhos, os pensamentos do corpo original começaram a inundar sua mente. Percebendo que havia experimentado a transferência de alma, Leon ficou confuso, imaginando se ele havia de alguma forma matado o legítimo dono do corpo. No entanto, ele sentiu que certamente havia algo errado com toda essa situação. Primeiro, o beco ao lado de sua casa não era grande o suficiente para acomodar um caminhão. Segundo, nada fazia sentido. Parecia que ele havia viajado através do espaço e do tempo em um salto cósmico, deixando Leon cada vez mais nervoso com as possibilidades. De volta à realidade, o herói começou a sentir uma dor estranha por todo o corpo, especialmente na cabeça. Inevitavelmente, as memórias do dono original do corpo vieram à tona, mostrando que toda a sua família havia sido morta por demônios. Quando ele era jovem, um desses demônios, depois de matar o pai do garoto, encontrou onde a criança estava se escondendo. Ao encontrá-lo, o demônio sorriu e se moveu para devorar o garoto. Naquele dia, o garoto estava chorando de terror, e o monstro mal conseguia conter sua excitação ao ver um pedaço de carne tão pequeno. Só de pensar nisso, o monstro já estava babando. Ele acreditava que devorar o garoto seria ainda mais delicioso. No entanto, no exato momento em que o herói estava prestes a ser comido,
ele foi salvo por seu mestre, que chegou bem a tempo. Suas primeiras palavras para o garoto foram para tranquilizá-lo, para não ter medo, e o dono original do corpo começou a chorar de alívio. A mulher, que mais tarde se tornaria seu mestre, insistiu que a criança estava segura agora, mas o garotinho não parava de chorar. De qualquer forma, a guerreira percebeu que o garoto tinha potencial de cultivo quando o tocou e, então, ela convidou Lin para segui-la. Não tendo outra escolha a não ser buscar vingança contra aqueles malditos monstros, o garotinho concordou. A partir daquele momento, o dono original do corpo iniciou sua jornada de cultivo com todas as suas forças. O dono original era muito dedicado ao cultivo desde os 10 anos de idade, porque ele inevitavelmente percebeu que seu mestre não seria de muita ajuda. Enquanto o mestre dizia ao garoto para não se esforçar demais, ele insistia em praticar e manter o foco. Isso porque o garoto estava determinado a enfrentar monstros o mais rápido possível, e seu treinamento realmente mostrou resultados. No entanto, sendo tão jovem, as transições de reino tornaram seu coração instável e, em um certo ponto, Leon experimentou uma crise. Como resultado, seu avanço falhou, e a alma do garoto se dissipou, abrindo caminho para o novo hospedeiro. Felizmente para o herói, ele percebeu que pelo menos ele não era a causa da morte do dono original. No entanto, após um suspiro de alívio, o protagonista entrou em pânico ao perceber que este era um mundo cheio de demônios e monstros, especialmente depois de ver as memórias do corpo original. A realidade atingiu nosso herói com força. Mas, tendo crescido na China, ele rapidamente entendeu que o medo vem da falta de poder de fogo. Então, para ganhar mais poder de fogo, a ideia era clara: tornar-se o mais forte possível. Lian, alguém com aptidão para o cultivo, aterrissou em uma das melhores receitas imortais, o que já era um bom começo. Melhor ainda do que isso era a imensa torre branca que o herói encontrou dentro de sua alma. Isso não era algo presente nas memórias do dono original do corpo, fazendo parecer que pertencia ao próprio garoto. A primeira vez que o herói viu a Torre Branca, sua mente foi inundada com conhecimento e as recompensas que ela oferecia por matar demônios. Inicialmente, o protagonista não ousava caçar grandes demônios e só procurava por fantasmas de lanterna. Fantasmas de lanterna são um tipo de espírito malévolo nascido do ressentimento, mas sua principal função é flutuar e colidir com as pessoas à noite. Quando eles atingem o fantasma da lanterna, ele desaparece e a pessoa atingida fica, no mínimo, levemente doente. Assim, comparados aos cultivadores, esses não são inimigos muito ameaçadores. Na verdade, eles são tão fracos que é quase adorável vê-los tentar se defender. No entanto, refinar um fantasma de lanterna produz uma pílula Krib, que auxilia no cultivo. Uma vez, o herói encontrou acidentalmente um espírito de pedra fazendo algo errado, e depois de quebrar muitas espadas, ele conseguiu derrotá-lo. Depois de refiná-lo, a Torre Branca deu ao garoto sua primeira surpresa. Este era o bloco de selamento do demônio, que revela imediatamente a identidade de qualquer demônio disfarçado. Tesouros e habilidades divinas são incrivelmente preciosos no mundo do cultivo, assim como as pílulas. Por esta razão, ao contrário de outros, nosso herói tem uma vantagem significativa, pois ele só precisa derrotar demônios para obter itens raros. Assim, o garoto entrou em um loop lógico, matando demônios por medo deles. Naturalmente, todo o seu pânico desapareceu. Ironicamente, após a transferência de alma, o protagonista involuntariamente cumpriu alguns dos desejos do corpo original. Agora, retornando ao presente, o protagonista chega à seita depois de voar por toda a noite. Do alto das nuvens, ele observa o pico da espada de prata da seita da Montanha Sho. Dentro, o Vastus parece como sempre. Enquanto caminha, o herói se lembra da rara carta 23 watts de seu mestre, convocando-o urgentemente. Dada a natureza preguiçosa de seu mestre, ele presume que o assunto deve ser muito sério. Então, para respeitar a gravidade do significado, Tuari, Leon decide arrumar-se um pouco antes de entrar. Depois de se apresentar um pouco melhor,
ele entra nos aposentos de seu mestre e se apresenta. No entanto, tudo o que ele encontra é a mesma mulher bêbada deitada no sofá reclamando dos notis. A pessoa em questão se chama Jin Fang. Apesar de convocar seu discípulo, ela não parece muito satisfeita por ele ter chegado no meio da noite. Em resposta, nosso herói a lembra da mensagem de origami de papel que exigia a sua presença imediata. Depois de pensar por um momento, o mestre se lembra e explica que, no dia anterior, o líder da seita convocou os mestres do pico para uma reunião. Ele anunciou os preparativos para a cúpula da montanha Shell, realizada uma vez a cada 10 anos. No entanto, há um problema. Neste torneio, os discípulos de vários picos também competem pela posição de discípulo-chefe. Por causa disso, Jin Fang mencionou que não suportava a arrogância de Wang Shilin. Ela informou a Liang que W afirmou que a posição de discípulo-chefe pertenceria ao seu pico da espada de Jade. Isso enfureceu Jigfan, porque aquele velho genuinamente acreditava que, dos 36 picos, apenas o dele era superior. Naturalmente, a mestre não ia deixar isso passar. Após um debate acalorado, os dois fizeram uma aposta. Se um discípulo do pico da espada de Jade vencer a posição de discípulo-chefe, ela lhe dará o jade de sangue da fênix espiritual. Mas, se seu discípulo do pico da espada de prata vencer a posição de discípulo-chefe, Wang Xuan terá que renunciar ao seu cargo de chefe para ela. De qualquer forma, a mestre estava procurando o garoto. Com essa explicação, ela perguntou quais discípulos eles deveriam escolher para competir. Neste ponto, nosso herói apontou que o pico da espada de prata só tem ele como discípulo, e era exatamente isso que a mestre queria ouvir da boca do garoto. Para obrigá-lo a participar, Jin Fang bateu palmas, elogiando a iniciativa do herói, mas Long estava longe de estar confiante. Diante da situação, o protagonista ponderou por um momento, tentando encontrar uma maneira de sair desse dilema. Ele explicou que havia muitos indivíduos talentosos no reino do Núcleo Dourado que eram mais propensos a se tornarem discípulos-chefes. Quanto a ele havia alcançado apenas o reino da intenção divina há poucos dias. Dito isso, o garoto não tinha ideia do que seu mestre estava pensando. Considerando que a posição de discípulo-chefe representava a face da geração da Montanha Shu, a intensidade da competição era indescritível. Em relação à posição de líder do pico, ela é ocupada pelo indivíduo mais prestigioso e poderoso entre os 36 picos. Se os 4 anciãos das principais cidades da montanha não puderem se tornar líderes da seita, o líder do pico se torna o principal candidato. Neste contexto, a mestre de repente queria que ele, um discípulo fraco e solitário, competisse por uma posição tão importante. A Imperatriz Fang era conhecida por ser uma lutadora habilidosa, mas também por ter um temperamento volátil, e é por isso que ela nunca teve permissão para ter discípulos. Eventualmente, ela desceu a montanha para resgatar um aprendiz, provavelmente achando a tarefa tediosa demais para assumir outro. De qualquer forma, Jin Fang garantiu a seu aprendiz para não se estressar muito, já que ele ainda tinha 6 meses para se preparar. Ela acrescentou que, se ele garantisse a posição de discípulo-chefe, ela, como sua mestre, não o trataria injustamente. Ela prometeu que, se ela se tornasse a líder do pico, não haveria nada que ela não pudesse dar a ele. Enquanto a mestre falava sobre seus desejos, o garoto não conseguia parar de olhar para o peito dela. Este comportamento, no entanto, foi percebido como desrespeito às ordens dela e a ela como pessoa. O protagonista rapidamente se explicou, dizendo que tudo era um mal-entendido, já que o jade de sangue da fênix espiritual já fazia parte da aposta. O protagonista afirmou que não tinha escolha a não ser aceitar. Ele declarou que se prepararia, mas pediu a seu mestre que não o culpasse ou guardasse rancor. Se ele falhasse, percebendo que Lion estava realmente olhando para o jade, ela afirmou que não era um problema. Independentemente disso, ela pediu a seu aprendiz para lidar com o assunto, pois os recursos que eles ganhariam se tivessem sucesso seriam substanciais. Naquele momento, ela propôs dividir os benefícios em uma proporção de 70 para 30. Obviamente, nosso herói não ficou entusiasmado com a injustiça,
mas ele sabia que não devia reclamar. O protagonista deixou a câmara de seu mestre um tanto perturbado. Mesmo a vários passos de sua residência, a risada de Fang ainda podia ser ouvida. De qualquer forma, o herói se perguntou se era possível melhorar sua força o suficiente para competir com cultivadores de núcleo dourado de primeira linha em apenas 6 meses. Ao contrário de outros, ele tinha a Torre Branca como recurso, então o garoto acreditava que valia a pena tentar. Por enquanto, porém, ele se dirigiu ao pavilhão de troca de espadas para entregar a missão de matar demônios que ele completou ontem. Aqueles explicam que, dentro da seita, os Dispels obtinham recursos através de atribuições de missão no pavilhão de troca. Em pouco tempo, nosso herói se aproximou do local, junto com muitos outros discípulos. Abaixo do Palácio Supremo, havia inúmeras entradas importantes da seita, os lugares mais movimentados para aqueles que iam e vinham. O pavilhão de troca de espadas estava localizado em uma dessas entradas. O nome pavilhão de troca de espadas veio da espada de moedas usada internamente em Xuxa. No mundo do cultivo, o valor de itens raros não podia ser medido em moedas de ouro, então as pedras espirituais mais valiosas se tornaram moeda dentro da seita. Essa moeda também foi cunhada como pedras espirituais e foi inicialmente chamada de moedas de homem, antes de ser substituída por moedas de borboleta. Hoje, elas foram otimizadas em simples moedas de espada, contendo uma aura de espada única dentro delas. Após receber a recompensa, o segundo andar era onde os discípulos buscavam novas missões e interagiam com anciãos e executivos. Para evitar chamar a atenção de seu mestre problemático, nosso herói sempre tenta ser bastante carismático com os executivos. Depois de ser elogiado pela velocidade com que completou a missão, Leon deu crédito ao ancião pelas instruções fornecidas. No entanto, o ancião não tinha intenção de deixar o herói ir embora antes de jogar um jogo de tabuleiro. Em resposta, nosso herói disse que ele venceu da última vez puramente por sorte, entendendo que isso havia deixado o ancião insatisfeito. Independentemente disso, o executivo informou que ele estava pensando há muito tempo e encontrou uma maneira de quebrar a estratégia de Liam, chamando-o de meu garoto. Antes do jogo começar, eles concordaram que, se Liam vencesse novamente, ele receberia algumas informações privilegiadas. Meia hora depois, no entanto, os eventos se desenrolaram. Como da última vez, e o mestre Shen não conseguia acreditar em seu azar por perder novamente. Apesar disso, o ancião aceitou a derrota sem nenhum problema. No entanto, ele observou que, embora o protagonista parecesse inocente, sua personalidade mudava completamente durante o jogo. Ele admitiu que não podia mais se comparar aos jovens, e nosso herói humildemente reiterou que sua vitória foi pura sorte. No entanto, elogiando ainda mais este ancião, Leon sabia que a verdadeira razão pela qual ele tinha vindo era para solicitar uma nova missão. O protagonista explicou que havia muitas missões relacionadas ao reino espiritual e que ele queria orientação sobre qual escolher. Dado que Leon tinha preferência por missões de matar demônios, Xi apontou para uma missão específica no terceiro andar nas prateleiras. Usando seu poder mágico, Shen a trouxe para a mesa para o garoto revisar. Ao examinar o pedido, Leon viu que era um exorcismo na cidade de Ge, na residência de Manu e Wei. Os 3 reinos são o reino divino, seguido pelo reino terreno e, por último, o reino humano. No reino humano, o cultivo se concentra no autoaperfeiçoamento, incluindo o refinamento do corpo e a condensação do Qi através do cultivo espiritual. No reino terreno, o cultivo muda para objetivos externos, como o elixir dourado e os 5 elementos, juntamente com os aspectos psíquicos do Tão. No reino divino, o cultivo se concentra inteiramente no Tão, cultivando a essência celestial para atingir uma compreensão profunda. Disse que existem 3 ensinamentos principais: taoísmo, budismo e confucionismo, embora outras artes marciais, demônios e seitas também existam. A seita da Montanha Shu, por outro lado, exige trabalho em troca de recursos. Embora isso pareça desafiador, é projetado para treinar discípulos. Os discípulos que não alcançam o reino da intenção espiritual
não têm permissão para assumir missões fora da montanha, e só podem completar pequenas tarefas. Para aqueles acima deste nível, eles são considerados habilidosos ao viajar pelo mundo marcial, mas não são notáveis dentro da seita. Os casos que os discípulos mais gostam de envolver a matança de demônios são aqueles ligados a famílias ricas e incidentes misteriosos. Isso ocorre porque os demônios são raros em cidades e vilas, e tais missões geralmente vêm com vantagens adicionais de visitar grandes cidades. As famílias ricas são generosas, tornando evidente que Shen ajudou o protagonista a escolher essa missão com sabedoria. Ao chegar ao local, o patriarca da família cumprimenta o agonista, e Leon humildemente declarou que estava sempre a serviço do povo. Enquanto o homem conduzia o herói ao local apropriado, o garoto conversava com a família dentro da residência. Uma das filhas do patriarca serviu chá para Lin, que expressou sua gratidão. Mudando de assunto, o patriarca comentou que, com um jovem herói como ele na seita da Montanha Shu, certamente ficaria bem. Em resposta, o protagonista garantiu a Mig que não havia necessidade de se preocupar com o assunto. O garoto sugeriu que eles começassem discutindo a situação específica. Mig explicou que, por gerações, a família Mig era conhecida por suas boas ações, então ele não entendia o motivo desses estranhos acontecimentos. 3 dias atrás, houve gritos de gatos sinistros e assustadores do lado de fora da mansão. 2 dias atrás, esses gritos de gato também foram ouvidos no jardim da família. Um criado doméstico testemunhou a criatura demoníaca com uma aura esmagadora de sede de sangue. Ontem, os gritos de gato chegaram ao pátio, deixando todos em desespero. Dados esses desenvolvimentos, Mig disse que, se eles não parassem o monstro, era provável que ele entrasse na residência hoje e matasse alguém. Leon, por outro lado, pensou que o patriarca agiu rapidamente, já que no segundo dia ele já havia ido ao templo em busca de ajuda. Note-se que templos e mosteiros prósperos frequentemente têm fortes conexões com seitas poderosas. Este templo taoísta fora da cidade de Xingu tem laços com a Montanha Shu, o que acelerou o pedido ao pavilhão de troca. Combinando essas informações com o que o Sr. Men explicou sobre a situação, essa criatura, que só aparece à noite e se move gradualmente, não parece um demônio. No entanto, pode muito bem ser um fantasma. Se essa criatura atingir um certo nível de cultivo, sua inteligência pode rivalizar com a dos humanos. Apenas fantasmas com baixo cultivo, tendo experimentado a morte e sem sabedoria espiritual, seriam movidos pelo ressentimento. É provável que este gato monstruoso seja um desses casos, potencialmente o espírito de um gato morto. Com isso em mente, nosso herói pergunta se, nos últimos dias, alguém na casa matou um gato. Em resposta, Mig afirma que não, explicando que sua família tem grande amor pelos animais e sempre cuidou de animais de rua. Nesse caso, o protagonista solicita permissão para investigar a mansão antes de preparar um exorcismo adequado. Naturalmente, o patriarca expressa sua gratidão, ao que Leon responde que ele está apenas fazendo o mínimo. Após a conversa, nosso herói passa a tarde inteira examinando os arredores da mansão Ming. Mais tarde, na mansão, o patriarca agradece ao garoto por seu trabalho e Leon aprecia a gentileza do homem. Naquele momento, uma garota corre para a residência, pedindo desculpas por sua interrupção abrupta. Ela informa a Mig que sua esposa não está se sentindo bem e pede que ele não culpe o mestre Shu. O patriarca rapidamente se desculpa e anuncia que irá verificar sua esposa primeiro. Ele sai correndo com a garota que trouxe a notícia, deixando o herói impressionado com o vínculo de Mig com sua esposa. Uma das garotas próximas explica que seu mestre e a matriarca estão casados há 10 anos e são profundamente apaixonados. Outra observa que é uma pena que M não possa ter filhos, observando que, mesmo com concubinas se oferecendo, ele nunca aceitou. As duas concordam em lágrimas que apenas uma mulher tão bonita e bondosa quanto a esposa do mestre merece um amor tão profundo. Momentos depois, Mig retorna e se desculpa por manter o protagonista esperando, que pergunta sobre a condição de sua esposa.
O patriarca explica que sua esposa está apenas sofrendo distúrbios causados por espíritos malévolos. Em resposta, nosso herói jura fazer o seu melhor para eliminar o monstro. De repente, uma forte rajada de vento abre a porta do salão de banquetes, assustando a todos. Dito isso, Mig avisa que é um sinal do retorno do monstro. Rapidamente, nosso herói se move para fora do refeitório e começa a usar seus poderes. Ele sente uma forte energia yin, indicando a presença de uma criatura fantasmagórica, mas também está misturada com uma potente aura demoníaca. Leon se vira para avisar que algo estranho está acontecendo e que os cidadãos devem se esconder, mas ninguém foi deixado para trás. Todos já haviam se escondido, para grande alívio de Leon. Dada a rapidez com que eles correram, o herói acredita que eles permanecerão seguros, mesmo que a cidade inteira seja invadida. Voltando ao assunto principal, o protagonista começa a canalizar parte de sua energia através de sua pulseira. No mesmo momento, ele forma uma espada mágica e a aponta para o espírito malévolo empoleirado no telhado. Após uma inspeção mais detalhada, o garoto percebe algo peculiar sobre a criatura. Não só se assemelha ao espírito de uma criança, mas também parece demoníaco e formado a partir da morte de uma besta. Cada um desses tipos já detém presença significativa entre os fantasmas individualmente. No entanto, diante de nosso herói está claramente um espírito fundido com 3 camadas de ressentimento e inúmeras melhorias. O espírito malévolo estava causando um tremendo alarido, mas ficou assustado ao notar nosso herói e tentou fugir. No entanto, Leon não ia deixar aquele gato escapar tão facilmente, então ele convocou sua espada de luz. Rapidamente, o herói arremessou a espada contra o espírito do gato, mas o demônio se esquivou por pouco do ataque. Em retaliação, o gato saltou para atacar Leon com suas garras afiadas. Incrivelmente, o gato conseguiu arranhar o protagonista com sucesso, mas o herói permaneceu impassível e continuou controlando sua espada de aura à distância. No momento em que o espírito estava totalmente distraído, o ataque atingiu com precisão. Finalmente, o gato foi cortado em sua barriga, começando a sangrar profusamente e com dor. Com o ataque, o espírito ficou ainda mais hostil em relação à presença de nosso herói, e Lion rapidamente percebeu que isso não era bom. Isso porque o buff do espírito malévolo desencadeou seus traços infantis, tornando-o mais forte quanto mais dano ele sofria. Agora, considerando que o ataque de espada não foi suficiente para matar o gato, ele provavelmente era muito mais poderoso do que antes. Em última análise, a maior força do espírito era sua imensa velocidade. Para combater isso, nosso herói puxou uma arma secreta de uma fenda espacial, uma que provaria ser de grande ajuda. Semelhante a um chicote, a arma começou a se enrolar em torno de si mesma, até amarrar o espírito do gato com inúmeros nós. No final das contas, a melhor maneira de lidar com inimigos ágeis era através do controle. Com grande esforço, Langan conseguiu vencer. Felizmente, ele tinha a corda de ligação espiritual obtida da Torre Branca, mas não era uma ferramenta mágica que garantia o sucesso. Na verdade, era uma ferramenta projetada especificamente para o combate corpo a corpo. Mas, como não garantia precisão, um contra-ataque do espírito poderia ter terminado a luta. Além disso, se Lang não permanecesse calmo e concentrado, o gato poderia se libertar das amarras. No entanto, o herói acreditava que derrotar o espírito aumentaria sua confiança para futuras batalhas. Por causa disso, ele decidiu soltar o gato e enfrentá-lo novamente em um confronto individual. Embora parecesse uma escolha imprudente, Leone estava agora muito mais concentrado e, assim que detectou um ataque do espírito, ele contra-atacou imediatamente. Com isso, a batalha chegou ao fim, mas o herói a comparou com sua primeira missão contra o demônio aranha. Refletindo sobre isso, ele percebeu que lidar com esse espírito de gato fortalecido foi muito mais desafiador. No entanto, o protagonista não teve um segundo para refletir, pois todos os residentes da mansão apareceram para celebrá-lo. Isso assustou Leon, impressionado com a eficiência da família em desaparecer e reaparecer tão de repente. Na manhã seguinte, uma garota,
Informou a Leanne que o mestre a havia enviado para convidá-lo para o banquete comemorativo. Como o jovem herói havia passado a noite na mansão, ela se ofereceu para ajudá-lo a trocar de roupa. No entanto, nosso protagonista recusou sem hesitação, dizendo que poderia cuidar de si mesmo, deixando a serva para se desculpar relutantemente. Depois que ela saiu, o herói começou a ponderar algo que ele precisava confirmar antes de comparecer ao banquete. Este assunto, é claro, dizia respeito à senhora Ming, que ainda não havia aparecido. Por causa disso, o protagonista bateu na porta da senhora, e ela perguntou quem era. Em resposta, o herói se apresentou como Xulian, afirmando que tinha vindo verificar a saúde da senhora Ming. Ouvindo isso, a senhora ficou satisfeita que o herói da montanha Shu estivesse lá, mas ela não estava pronta para receber visitas. Isso fez o herói se perguntar por que sua atitude era tão diferente dos patriarcas, questionando por que ela estava o evitando. Independentemente disso, ele mencionou que tinha ouvido falar de sua doença. Usando técnicas secretas da montanha Shu, ele poderia ser capaz de ajudar. Além disso, Leon afirmou que poderia esperar o tempo que fosse necessário e visitá-la quando ela estivesse pronta. Desculpando-se por fazer o salvador da família esperar, a senhora rapidamente foi até a porta e a abriu para receber Xulin. Ela então convidou o garoto para entrar, afirmando que confiaria nele daquele momento em diante. Assim que o protagonista entrou em seus aposentos, a senhora ajustou a iluminação. Sem demora, ela preparou o chá para seu convidado, explicando que estava apenas um pouco surpresa. A senhora mencionou que, depois que o herói lidou com o monstro na noite anterior, ela já se sentia muito melhor. Ouvindo isso, o protagonista observou que desejava discutir algo sobre o espírito do gato da noite passada. Isso surpreendeu a senhora, mas Langa a tranquilizou, dizendo que era mera especulação. Considerando o quão incomum o espírito era, havia deixado o garoto pensativo. Assim, o protagonista questionou por que o espírito malévolo tinha vindo para a residência. A senhora, sentindo-se ligeiramente pressionada, respondeu que o fantasma estava simplesmente fazendo o que os fantasmas fazem, atormentando as pessoas. No entanto, o herói apontou que, se fosse um espírito vingativo, seu primeiro alvo teria sido alguém buscando vingança, e se fosse o espírito de uma criança, sua primeira ação teria sido procurar sua mãe. No entanto, o fantasma do gato havia passado 3 dias inteiros na residência sem prejudicar ninguém. Leanne concluiu que parecia que o espírito estava procurando por algo, o que irritou muito a senhora. Com isso, o herói explicou que ele também estava pensando sobre isso, pois o patriarca havia deixado claro que a família Ming era conhecida por sua bondade. O patriarca também havia declarado que eles nunca haviam prejudicado animais. Então um protagonista sugeriu que o espírito estava de fato procurando por sua mãe. Além disso, como era um espírito demoníaco, sua mãe também devia ser um demônio e, desde que o gato apareceu, a senhora Ming estava se escondendo. Leanne deixou seu ponto claro, mas a senhora Ming simplesmente riu. Ela tentou zombar da ideia maluca de que ela poderia ser uma demônio infiltrada. No entanto, o protagonista permaneceu impassível e disse que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. Diante disso, a senhora não aguentou mais as acusações e se levantou com raiva. É dito que, quando um demônio revela sua verdadeira forma, ele emite voluntariamente energia demoníaca. Ainda assim, o herói pediu à senhora que se sentasse para que eles pudessem conversar com calma. Enquanto isso, ela continuava pensando que era impossível para o cultivador diante dela ter uma ferramenta de revelação de demônios. Depois de analisar todas essas características, ela pensou que ele não era grande ameaça, embora ela soubesse que a montanha Shu possuía tais itens. Ainda assim, ela duvidava que a seita permitisse que um discípulo júnior carregasse algo tão valioso. A senhora perguntou se o herói tinha um espelho que revela demônios, e Lian respondeu diretamente que não. No entanto, ele mencionou ter algo bem semelhante e, por um momento, eles se encararam em silêncio. Bem quando o herói estava prestes a usar sua técnica secreta de distração, inesperadamente, a senhora fez o mesmo.
Isso deixou ambos um pouco envergonhados e sem saber como proceder. Independentemente disso, a senhora declarou que não perderia mais tempo com ele e revelou que a vela acesa anteriormente era incenso misturado com veneno. Ela disse que, se o protagonista quisesse o antídoto, ele precisaria deixar a residência Mig sem causar problemas. Em resposta, Leon explicou que, antes mesmo de entrar, ele havia se preparado para ataques, suprimindo sua respiração e energia interna. Assim, ele disse que o veneno ilusório não teve efeito sobre ele. Lady Mig ficou bastante impressionada com a cautela que o garoto havia exercido até agora. Nesse caso, ela confessou que nunca havia prejudicado ninguém e só queria viver pacificamente com o marido. No entanto, o herói explicou que não seria apropriado para um aprendiz da montanha SH fechar os olhos depois de descobrir um demônio infiltrado. Sem outra escolha, a senhora atacou com o poder de uma serpente, reclamando que Leon a estava pressionando muito. Ainda assim, nosso herói se defendeu facilmente com sua espada, mas a energia da serpente se enrolou na lâmina enquanto eles se chocavam para determinar quem prevaleceria. A senhora mais uma vez perguntou se o herói poderia simplesmente deixar isso passar. Não recebendo resposta, ela lançou outro ataque, desta vez com suas garras afiadas. Leon ficou parado, esperando pelo ataque, e se esquivou no último segundo. Enquanto ela tentava cortá-lo, ele então recuperou seu chicote de selamento de um compartimento. Com um movimento rápido, ele lançou o chicote no demônio infiltrado por trás. Ela evitou por pouco, mas algo sobre o chicote pareceu estranho para ela. Ela rapidamente percebeu que o cordão que a seguia não era comum, mas era tarde demais para reagir. O chicote já havia começado a se enrolar em seu corpo. Em segundos, a senhora estava completamente presa pelo cordão, exatamente como o espírito do gato havia sido capturado. Ela começou a chorar e perguntou o que o garoto pretendia fazer em seguida. No entanto, Leon se recusou a responder, ficando imponente com um chicote na mão. Vendo isso, a senhora implorou a Ling para matá-la rapidamente e sem sofrimento, mas nosso herói ficou angustiado, pois não tinha intenção de machucá-la. Nesse caso, a senhora ficou agitada, suspeitando que poderia haver outro motivo para ele amarrá-la dessa forma. Naquele momento, o Sr. Mig entrou, tendo ouvido barulhos estranhos do quarto e querendo verificar sua esposa. Ao entrar, ele se deparou com uma cena estranha. Sua esposa amarrada pelo herói. Inicialmente confuso, ele lutou para entender como a situação havia chegado a isso, mas logo os patriarcas perceberam que ele havia entrado em um momento inapropriado. Leg imediatamente negou qualquer delito, explicando que tudo era um mal-entendido e, apesar de seu constrangimento, pediu ao Sr. Mig para ficar. Novamente, o patriarca começa a se lamentar de tristeza pelo que acabou de testemunhar, mas ele diz que, se sua esposa estiver feliz, ele também estará. No entanto, o protagonista reafirma que o cavalheiro chegou no momento certo. Nesse caso, o patriarca pensa que o jovem herói quer os dois como seus amantes secretos. Diante disso, o protagonista não aguenta mais o mal-entendido e grita para que todos se acalmem. Sem demora, ele afirma que realmente não tem más intenções, e é por isso que o garoto entrega a corda ao Sr. Mig. Em resposta, mesmo sem entender o que aconteceu, o patriarca pede ao protagonista para libertar sua esposa das amarras. No entanto, Liam pede ao cavalheiro que o ouça primeiro, porque o que ele está prestes a dizer é nada além da verdade. Assim, o garoto explica que as restrições no corpo da jovem não podem ser removidas neste momento. Isso porque ela é, na verdade, um demônio disfarçado. Inicialmente, Patriarca treme com essa informação, mas ele acredita que é impossível e que as acusações são infundadas. Assim, Leon afirma que, se o marido da garota não acredita nele, ele tem uma maneira de provar isso de uma vez por todas. No entanto, a jovem, obviamente, não quer que sua identidade seja revelada dessa forma, então ela decide confessar por conta própria, mas diz que sempre teve medo de falar a verdade na frente de seu marido. A garota começa a se transformar em sua forma demoníaca original para demonstrar o que está dizendo, mas, inesperadamente,
o patriarca não a condena. Em vez disso, ele a abraça, dizendo que não se importa. Por causa disso, a senhora Ming afirma que nem todos os demônios são tão maus quanto os rumores afirmam. Para explicar, ela compartilha que viveu nas montanhas fora da cidade com seus pais e irmão mais velho desde que era jovem. Mesmo como demônio, nunca prejudicou uma única vida humana, vivendo dessa forma por 100 anos, até que um dia ela conheceu seu marido. Naturalmente, ela acredita que o Sr. Ming não se lembraria de um evento tão comum como salvar um gato nas montanhas 20 anos atrás. No entanto, o patriarca se lembra claramente daquele dia como se fosse ontem. Naquela época, a garota ainda não estava bem desenvolvida em seu cultivo e encontrou alguns lobos ferozes. Ela lutou por sua vida e mal escapou porque, enquanto fugia, foi pega em uma armadilha de caçador. Mas, no momento em que ela pensou que nunca mais veria seus pais e irmão mais velho, um garotinho passou e ajudou a jovem com toda a compaixão do mundo. Diante disso, o patriarca diz que se lembra e originalmente pretendia levar o gatinho para casa, mas, uma vez curado, ela fugiu. A partir de então, a senhorita Manny começou a cultivar incansavelmente até aprender a técnica de mudança de forma para se tornar humana. No entanto, a garota nem sequer teve coragem de contar a seu irmão mais velho, então ela secretamente deixou a montanha para aproveitar a cidade. Ela nunca esperou encontrar seu salvador novamente tão rapidamente. Naquele momento, a jovem reconheceu o rosto daquele garoto, que agora havia crescido significativamente, embora ele ainda parecesse o mesmo. O patriarca, por sua vez, comentou que pensava que aquele tinha sido o primeiro encontro dele e nunca imaginou que fosse o segundo. Mais tarde, tudo pareceu um sonho para o casal, e o patriarca se apaixonou pela garota. No final, os dois se casaram, e Lang não conseguiu conter sua felicidade por viver como humana até que um dia ela engravidou. Esta declaração, é claro, deixou o patriarca completamente atordoado, porque ele pensava que a jovem era estéril. Então, sua esposa explicou que ela podia conceber, mas não ousava, porque se transformaria durante o parto. Assim, carregando um feto demoníaco, ela mentiu para o marido, dizendo que estava voltando para a casa de seus pais. Mas, na realidade, ela foi secretamente para as montanhas e fez um aborto com muita tristeza. Essa revelação deixou o Sr. Ming totalmente abalado, e ele questionou, chorando, por que ela não havia lhe contado antes. Isso porque, através de tantos anos de amor, ele nunca poderia jogar tudo fora simplesmente porque sua esposa era um demônio. Nesse caso, a garota diz que já está feliz por ter tido tantos anos com o marido, mas acredita que não pode mais continuar fugindo de seu destino dessa forma. Assim, ela vai até o herói e diz ao garoto que, se ele quiser torturá-la ou matá-la, ele deveria fazê-lo agora. No entanto, o Sr. Ming grita para a jovem não fazer isso e diz que, se alguma punição deve ser dada, ele deveria ser o único a recebê-la. Com isso, ele se coloca na frente de sua esposa, impedindo o protagonista e implorando por misericórdia. Nesse caso, o herói pensa que é altamente condenável na sociedade humana que humanos vivam com demônios, e matar os dois será justificado. Além disso, matar demônios o beneficia devido à Torre Branca. Mas, se ele decidir perdoá-los, ele pode receber a riqueza da família principal. É dito que, mesmo para uma pessoa rica comum, a fortuna acumulada de variações não é fácil de obter. Por esta razão, de uma perspectiva racional geral, qualquer escolha será uma opção lucrativa. Mas, a julgar pela expressão que o herói exibe, o casal acredita que eles estão prestes a encontrar seu fim muito em breve. Então, o protagonista reafirma que eles estão entendendo mal a situação, pois ele não é um monge devoto do culto do dragão. Inicialmente, o casal não entende o que o jovem Kiro está tentando dizer, mas, para provar seu ponto, Lan rapidamente desamarra as cordas do corpo da jovem. Ele explica que usar a corda foi seu último recurso, porque ele não aguentava mais o veneno. Em seguida, o garoto diz que, se a jovem realmente nunca prejudicou ninguém, ambos podem acompanhá-lo até o portão da montanha. No entanto,
Ele adverte que não está fazendo isso para causar danos, mas sim para resolver as coisas. Isso porque, se a jovem não fizer nada, ela só verá seu marido perder tudo o que tem. Mas, se ela decidir retornar com o herói da montanha Shu, ele garantirá que ela obtenha um título. Esta declaração é suficiente para mudar completamente o comportamento da garota, deixando-a muito animada. Diante disso, ela pergunta se o que o jovem herói está dizendo é realmente verdade, e o Sr. Ming começa a pensar que está perdendo sua esposa para o protagonista. Logicamente, a garota não entende o comportamento ou o que seu marido está pensando, mas esse sentido que ele entendeu mal algo a deixa muito irritada. De qualquer forma, ela adverte que um título é um assunto muito sério para criaturas como ela e algo que seu marido não entenderá. O pedido para obter um título é diferente das histórias que circulam no mundo mortal sobre monstros e espíritos buscando títulos. Conceder um título a um monstro não significa seguir a antiga prática de legitimar o status de um monstro, mas sim reconhecer oficialmente um monstro como capaz de coexistir com humanos. Isso é semelhante a receber cidadania, mas existem maneiras de identificar impostores. Um monstro sem reconhecimento oficial é como um residente irregular e, quando pego, pode enfrentar consequências severas. Disse que uma vez um monstro selvagem foi descoberto se infiltrando em uma cidade de cultivadores humanos e foi executado no local. Por esta razão, a jovem tem sido tão cuidadosa até agora, temendo ser descoberta como um monstro. O poder de conceder títulos é dado apenas a reinos humanos e às 9 seitas celestiais. No entanto, um certificado das 9 seitas está fora de alcance, e monstros comuns não têm chance de obter um. Comparado com as 9 seitas celestiais, o nível abaixo delas são as 10 seitas terrenas, mas acho que você pode ter o poder de conceder títulos. A atual dinastia humana é chamada de dinastia ou, por mais de 600 anos, o país esteve em um período de paz e prosperidade. No entanto, cada monstro que vive dentro das cidades se pode representar uma ameaça oculta. Seja na corte imperial ou nas 9 seitas celestiais, conceder um título é equivalente a endossar o monstro. Se esse monstro causar caos no futuro, aqueles que concederam o título arcarão com a responsabilidade. Mas mesmo os discípulos de seitas capazes de conceder cidadania raramente se preocupam com tais assuntos. Isso ocorre porque, ao encontrar esses monstros, independentemente de sua natureza, é mais fácil exterminá-los. No entanto, felizmente, o homem que expôs a identidade da jovem é o jovem herói Xuang. Assim, ela se ajoelha e expressa sua gratidão, dizendo que, para ela, esse favor é como um renascimento e, diante de tamanha gentileza, a garota diz que não sabe como retribuir. Portanto, ela só pode expressar sua gratidão junto com o marido, mas Langan não acha necessário ir tão longe e se sente envergonhado. O Sr. Mig, por outro lado, afirma que retribuirá o favor oferecendo todos os bens da família, mas o herói recusa, porque sabe que o homem tem uma grande família para sustentar. A jovem então oferece a Leanne suas 2 criadas como atendimento para o cultivo duplo. No entanto, o herói novamente recusa, pois ele ainda é muito jovem e inocente para se envolver em tais práticas. Depois de lidar com os assuntos da casa Ming, o protagonista retornou à seita com a jovem e seu marido. Conceda-lhe o título. No entanto, discípulos como o garoto não têm autoridade para fazê-lo e precisam da aprovação de seu mestre. Felizmente, o mestre do herói é uma pessoa muito justa e, com seu apoio, o pico celestial é compelido a aceitar. Assim, após passar por uma série de processos como adivinhação e introspecção, foi confirmado que a jovem era um monstro benevolente. Após completar o processo, ela finalmente recebeu seu título e pôde retornar para casa com seu marido. De agora em diante, ela visitará regularmente a montanha Shu para receber orientação e conselhos sobre outros assuntos. Enquanto isso, o herói se trancou em uma pequena sala, imerso em cultivo. Esta sala, é claro, está localizada dentro da Torre Branca, onde o protagonista se prepara para receber sua nova recompensa. Toda vez que Lin vai em uma missão de matar demônios, ele fica mais forte,
então ele mal pode esperar para refinar o espírito do gato. No momento, o herói toca no sensor de ativação para a recompensa. Uma luz dourada começa a emanar dessa luz. O garoto recebe um talismã do espírito do gato demônio. Disse que, ao usar este talismã, o portador ganha os poderes de um gato, aumentando a velocidade e outros atributos por 20 minutos. No entanto, pode haver efeitos colaterais, como lamber incontrolavelmente a palma da mão. Por causa disso, o protagonista pensa que, de todas as recompensas que recebeu, esta é a mais inútil. De qualquer forma, ele considera que, embora seja uma ferramenta decepcionante, ainda pode possuir um poder considerável. Se ele usar o alisma em um momento crítico, pode provar ser muito útil. Mudando de assunto, o garoto percebe que algo está acontecendo lá fora novamente. Portanto, ele retorna ao mundo real, encontrando uma enorme gazela mensageira em suas costas. Observando que este é um mensageiro oficial das seitas imortais, o protagonista fica muito animado. Dentro da seita mortal dos Novos Céus, existiu outrora um grupo chamado Pavilhão do Pivô Celestial. Este pavilhão se especializa em adivinhação e previsões futuras, sendo o mais próximo dos segredos celestiais do mundo. Embora não sejam habilidosos em combate, eles são respeitados por grandes poderes, e fazer parte dos Novos Céus é a melhor prova disso. O papel secundário do Pavilhão do Pivô Celestial é coletar histórias estranhas do mundo mortal e distribuí-las para a Gazeta da Mansão das 7 Estrelas mensalmente. Por centenas de anos, a Gazeta da Mansão das 7 Estrelas se tornou popular em todo o mundo, dos mais altos céus às ruas mais humildes. Até mesmo crianças no mercado a discutem ansiosamente. Desta forma, a importância da mensagem que chega para nosso herói fica clara, e ele expressa sua gratidão sem demora. O protagonista começa a ver os principais eventos que ocorreram no mundo do cultivo este mês. Primeiro, ele decide verificar se houve alguma mudança no ranking do registro dos 10.000 tesouros humanos. O registro dos 10.000 tesouros é uma lista de classificação principal que registra todos os tesouros do mundo. No entanto, a maioria das mudanças ocorre entre os tesouros de nível inferior, pois os de alto valor normalmente permanecem no topo. O tesouro na primeira posição é chamado de Torre do Teto do Demônio, mas infelizmente agora está perdido sob a custódia da Montanha Shu. Isso é triste porque, em seu auge, a seita da Montanha Shu conseguiu classificar a posição mais alta entre os 9 céus. No final, tudo depende da existência da Torre do Teto do Demônio para funcionar. No entanto, 50 anos atrás, devido a um grande incidente, a Montanha Shu perdeu seu recurso supremo. Isso levou ao declínio da seita mais tarde. Até hoje, várias seitas que antes eram mais fracas ultrapassaram a Montanha Shu em termos de força. Nesse momento, Vo está questionando se a seita merece